Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar de seguro, vamos falar aí de tudo isso, né? Seguro, não só seguro, mas também essa parte de veículos e de consórcio, enfim. Então, acho que tem bastante assunto para a gente tratar aqui. E como convidado hoje, estamos aí com Rafael Glavina, corretora de seguros. Seja bem-vindo aqui, Rafael, para falar um pouquinho aí sobre o assunto. Sara, muito obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ô, Rafael, a gente estava até falando um pouquinho aqui antes, né, sobre essa questão, né, do seguro, enfim, principalmente seguro de auto, que eu acho que é uma coisa que é muito necessária, né, mas também sobre consórcios também, e as pessoas têm várias curiosidades sobre todos esses assuntos, né. Sim. O seguro é muito abrangente, porque as pessoas utilizam o seguro, inclusive hoje tem aquele seguro que você recebe em vida, né, saindo um pouco da questão do automóvel, Sim. e o consórcio acabou entrando numa outra linha, que é essa questão de ampliação de patrimônio, que as pessoas se utilizam disso. Enfim, acho que tem muito assunto. Mas eu acho que até antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto, vamos conhecer um pouquinho do Rafael. Rafael, me conta aí, como que te levou para esse mercado, né, de seguros e consórcios? Sim, eu trabalhei desde os 14 anos numa corretora já, né? Então trabalhei dos 14 aos 18 anos numa corretora. Depois eu acabei saindo, fui para bancos, trabalhei na área financeira. E há 13 anos atrás eu acabei saindo da área financeira e voltando aí já abrindo a minha corretora mesmo, né? Eu tinha na área financeira, eu trabalhava com financiamento de veículos, tinha bastante relacionamento com lojas de carro, tudo. Isso acabou até abrindo um leque bastante de clientes para a gente conseguir até começar com os clientes na nossa corretora, né? E te deu também uma expertise, né, sobre essa parte. Eu acho que o mercado financeiro ajuda muito para tratar tanto com seguro quanto com consórcio também, né? Sim, com certeza acabou trazendo uma bagagem bem grande, né, para conseguir trabalhar com todos esses ramos, né? E qual é a maior procura hoje? Hoje na corretora a gente tem a procura maior ainda pelo seguro de automóvel, né? A gente, até por como começou a corretora e pela nossa parceria com as lojas de automóveis, a gente realmente tem ainda a procura maior por isso. E na corretora a gente tem tentado já há alguns anos e tem até conseguido bastante diversificar um pouco mais a carteira, né? Então hoje a gente já vende bastante consórcio, vende bastante planos de saúde e até outros ramos de seguro também, né? Dentro dessa parte de seguros, né, de automóveis, como você falou, né, você tem algumas parcerias. Isso engloba mais um público, por exemplo, do pessoal que tira o veículo novo e já sai já sai segurado? Sim, a gente tem bastante parceria com lojas de carros usados, né? Não tenho poucas parcerias com concessionárias. Então, as lojas de carros usados também acabam... oferecem, né, esse Sim, serviço? também oferecem. Então, hoje em dia, um pouco menos. Tem bastante banco que financia e já obriga a pessoa a fazer o seguro junto. Ou não pode falar obriga, mas é mais ou menos isso. Mas né? tá ali, né? Tá implícito ali que tem que ter, né? Tem que ter o seguro. Mas ainda a gente tem um grande número de indicações de lojas assim, né? Então, o carro usado é vendido e eles já indicam o corretor para fazer o seguro. Ô, Rafael, e mesmo assim, eu tava vendo, né, diz que só 30% da frota tem seguro da frota, por exemplo, aqui em São Paulo, até menos de 30% tem seguro. A gente ainda tem um mercado muito grande para explorar, né? Então, hoje em dia, bastante gente ainda não utiliza o seguro de automóvel, né? E isso acabou até abrindo o mercado para outras coisas, né? Hoje mesmo a gente trabalha com várias seguradoras, com 14 seguradoras, e tem até seguradoras novas. Então, por exemplo, a Justo Seguros, que é uma seguradora nova, que é uma seguradora mais digital, tem valores um pouco mais competitivos, mais acessíveis, e a gente consegue também chegar mais nessas pessoas que hoje não têm seguro, né? Que às vezes acham um pouco caro, tudo. A gente tem novas opções também já no mercado. E surgiu, tipo, tem uma outra modalidade, que é aquela que o seguro, na realidade, ele não paga ele paga um pouco mais pra frente, não é? Que eu não sei como é que chama, mas é um seguro, é tipo um seguro, só que ele, por exemplo, se você tiver uma perda do veículo, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você vai receber um pouco mais à frente, né?
Sim, isso daí, na verdade, o que a gente tem também hoje no mercado é o que a gente chama de cooperativa, né? Essas cooperativas, os corretores de seguro mesmo credenciados, que tem a SUSEP, eles não podem, a gente não pode trabalhar com esse tipo de cooperativa, né? É um pouco perigoso, hoje ela está até teoricamente aprovada pelo governo, a SUSEP aprovou essas cooperativas, só que ela aprovou que a cooperativa exista, só que para ela existir ela tem que cumprir várias coisas. E a gente não tem nenhuma ainda autorizada a funcionar. Então, apesar de ter várias cooperativas, não tem nenhuma ainda autorizada a funcionar. Hoje mesmo eu não acho seguro que a pessoa escolha fazer um seguro na cooperativa, né? Não vai ter a segurança que ela está procurando com isso, né? Sim, acaba às vezes economizando um pouu na hora de fazer, mas corre um sério risco de ter um grande problema quando tiver algum problema com o carro, né? Quando precisar realmente utilizar o seguro. E em matéria assim, você acha que essas seguradoras elas acabaram tendo que mudar, adaptar também os seus contratos? Porque eu vejo, no passado você tinha talvez uma simplicidade maior em relação ao contrato. Era a cobertura total ou cobertura XY para terceiros. Hoje eu vejo que talvez não só em relação a carros, mas você tem uma série de cláusulas de exceção. E isso se atribui a quê? Numa forma de repente, adaptar o valor, você ter tabelas de valores diferentes e atingir um público maior, ou o quê? Sim, hoje a gente tem o seguro desde o seguro mais básico, então você pode fazer um seguro só para roubo, um seguro só para colisão. Então você pode escolher realmente o que você quer, né? Então tem gente que acaba não tendo a mesma preocupação, não tem a mesma preocupação uma pessoa não tem a mesma preocupação da outra, né? Então o seguro acaba ficando um pouco, ele acaba conseguindo escolher exatamente o que ele quer e conseguindo também muitas vezes um valor um pouco melhor, um pouco mais dentro do orçamento da pessoa também. Se adaptar àquela realidade dela, né? Sim, deixou mais flexível no caso. Exatamente, é bem mais flexível, né? Antigamente a seguradora tinha um pacote mais fechado, né? Hoje ela pode escolher. Por exemplo, hoje a gente fala, por exemplo, de um seguro, a pessoa tem um seguro total, mas o seguro total, por exemplo, ele não tem um carro reserva, ele não tem uma cobertura de vidros, então tudo isso ele pode colocar ou tirar do seguro, e até em coberturas mesmo, né? Então a cobertura de colisão, ele pode ter ou não ter, e várias coisas podem se adaptando para que chegue também dentro do orçamento da pessoa, né? E essa parte, por exemplo, os motoristas de aplicativo, entregadores, né? Muitas seguradoras eles acabam rejeitando esse tipo de contrato, né? Existe opção para esse público também? Temos também, né? Motoristas de aplicativo, entregadores, hoje várias seguradoras realmente não aceitam esse tipo de utilização. Mas lá na corretora mesmo a gente trabalha com 14 seguradoras e algumas delas têm aceitação sim para esse tipo de uso, né? Eu tenho, por exemplo, a Surrai Seguradora, que é até especialista nesse tipo de seguro, né? Então, com certeza, lá na corretora você vai ser bem atendido mesmo que seja um motorista de aplicativo. Porque os motoristas de aplicativo muitas vezes perguntam. A gente recebe muito e-mail aqui, né? Sim. Inclusive com sugestão de pauta. E uma das questões que sempre se colocam quando se fala de seguro, em algumas pautas que eu fiz sobre seguro, é justamente essa, colocando que muitas seguradoras rejeitam o motorista de aplicativo. Sim, o risco com certeza é maior, né? O motorista de aplicativo normalmente acaba estando mais tempo na rua, mais tempo realmente com risco um pouco maior. Então, por isso, algumas seguradoras não aceitam, mas a gente ainda tem algumas opções e com certeza opções boas também. O que no raciocínio lógico é bem plausível. Tipo, se ele está mais tempo na rua, ele passa o dia dirigindo dentro do veículo, é claro que a probabilidade, né, é muito maior de que aconteça qualquer tipo de sinistro, né? E que assim, seguro de saúde, vocês também trabalham lá, né? Lá, hoje, mas o foco da corretora hoje mesmo, a gente vende praticamente seguro de automóvel, ele vende porque começou assim e vende praticamente sozinho, e a gente tem o foco mesmo no seguro saúde e no consórcio, né? Então, o seguro saúde hoje mesmo é um dos dos maiores produtos que a gente acaba tendo na corretora, e a gente também tem diversas operadoras de saúde, né? Então trabalha com mais de 20 operadoras de saúde, é um dos grandes nichos que a gente trabalha também na corretora. Você acha que a busca por seguro de saúde, por planos de saúde aumentou muito nos últimos anos?
Acho que até depois da Covid, hein? Eu falo, hoje em dia, as pessoas que dependem do SUS acabam sofrendo bastante, né? É difícil você... Eu sempre até costumo falar, eu falo, o SUS, talvez se você for atropelado, você vai para talvez seja até melhor atendido no hospital do SUS. Mas se você tem uma coisa que você, por exemplo, acha que tem, você acha que tem, sei lá, uma coisa até terrível, acha que tem um câncer. Para você descobrir no SUS que você tem, conseguir um tratamento é muito difícil. Talvez quando você consiga, você já não tem mais tempo de se salvar. Então tá aí talvez a maior importância dos planos de saúde. Né? A rapidez no atendimento, sim, né? Você ter o serviço ali rápido. Hoje em dia, por exemplo, você precisa de um cardiologista no SUS. Você tem que passar no posto de saúde, fazer a consulta, ser encaminhado, vai sei lá para quando vai conseguir. No plano de saúde você consegue marcar direto com o cardiologista, né? Então com certeza é muito mais rápido. Se você tiver um problema, com certeza vai ser melhor atendido e a chance de cura com certeza é bem maior, né? E os planos de saúde também se adaptaram a essa questão assim, de valores, de abrir planos para vários nichos de mercado? Hoje a gente tem planos bem diferentes, né? Então eu tenho o plano, por exemplo, só hospitalar, era uma coisa que a gente não tinha, né? Então tem pessoas que, por exemplo, preferem pagar as consultas, ter o seu médico de confiança e até alguns médicos nem atendem convênio, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, o plano só hospitalar, que ele vai cobrir só internação e cirurgia, alguma coisa assim, coisas assim, e não tem, por exemplo, consultas e exames simples, né? Então temos vários também nichos de mercado hoje que o plano de saúde já trabalha, né? E vários planos, né, surgindo aí também. Isso daí a gente tem cada dia mais, né? O plano de saúde hoje, o que a gente não tem muito são planos individuais, né? O mercado está bem fechado, até porque a gente sempre fala que o plano individual ele é bem regulamentado pelo governo. Bom seria se todos fossem assim. Por exemplo, se o aumento dos planos de saúde, dos planos individuais, eles são regulamentados pelo governo. Então, por exemplo, no ano ele pode ter, sei lá, 15, 20% de aumento, a depender da inflação e de várias coisas que o governo aplica. Já no plano empresarial e os planos por adesão, a operadora pode colocar o aumento que ela quiser, ela acaba fazendo pela sinistralidade, né? Então, os planos, ela acaba até deixando de vender muitas vezes o plano individual, porque nem sempre é rentável para a operadora de saúde também, né? Entendi, ou seja, ela acaba forçando de uma certa forma que faça um plano. Quando fala da diferença do individual, é o plano família ou empresarial, no caso? Sim, eu falo, o plano individual ele é o plano pessoa física, né? Feito no CPF da pessoa ou até um familiar, mas sem um uso de CNPJ, né? Hoje com o MEI, praticamente muitas pessoas já têm, até fácil de fazer. A maioria dos planos são pessoas jurídicas, né? São o PME que a gente chama. E nesse plano PME, falando bem a verdade, a operadora faz o que quer. Então, se a sinistralidade está muito grande, está usando muito o plano, eles podem aumentar quanto eles querem o plano de saúde. Não tem uma regulamentação, então? A um limite de teto, olha, só pode aumentar tanto. 10, 15%, não tem. No plano empresarial ele pode fazer o aumento pela sinistralidade. É até um nicho de mercado que a gente tem procurado trabalhar, porque principalmente as pessoas com mais idade, eles vão tendo mais idade e o plano de saúde empresarial ele vai tentando meio que expulsar as pessoas do plano, né? Aumenta demais, tudo, até porque o uso também normalmente aumenta. Então lá mesmo a gente sempre orienta os clientes quando vai chegando numa certa idade e tudo, é que procure realmente um plano individual, né? Então a gente ainda tem alguns planos bem razoáveis individuais, que realmente na terceira idade ele acaba sendo um plano mais seguro para a pessoa, né? Ela não vai ter um aumento tão grande, não vai ter mais segurança. Esses são regulados, né? Como você falou, esses são regulados, inclusive o percentual de majoração do anual, enfim, não sei como funciona. Exato, esses são totalmente regulados, né? Então, quanto vai ter de aumento no próximo ano? É regulado pelo governo. Você, por exemplo, não pode cancelar um seguro ou fazer qualquer coisa sem que esteja regulamentado pelo governo, né? Então, o plano acaba sendo muito mais seguro para quem faz. Só que na verdade a gente fica até numa coisa um pouco complicada, porque a pessoa mais nova acaba tendo que fazer o plano empresarial, porque o seguro é com certeza bem mais barato, o plano empresarial, e com melhores hospitais, uma melhor rede credenciada. Já nas pessoas mais idosas é que a gente acaba tendo realmente mais problema com isso, né?
E consórcio? E essa nova vertente, por exemplo, estou falando mais de consórcio imobiliário. Você tem, tudo bem, você tem consórcio para vários, né, para vários fins. Mas o consórcio imobiliário, ele acabou sendo utilizado, hoje em dia é muito utilizado, para essa questão de patrimônio mesmo, né? De ganho de patrimônio. Eu vi muita gente fazendo o seguinte, comprando apartamento por uma carta de consórcio, que ela paga um valor super baixo ali na mensalidade, aluga aquele patrimônio, aí aquele patrimônio o aluguel paga o próprio consórcio, e inclusive triangulações, tipo, da pessoa, ela compra a carta de consórcio, o imóvel que já é dela, para poder utilizar o dinheiro num outro investimento. Sim. Isso acontece bastante? Acontece bastante. Hoje a gente tem bastante gente fazendo o consórcio para aumento de patrimônio, né? E é realmente, eu tinha até uma dificuldade de conseguir entender isso e até fazer também dessa forma, mas a conta é bem simples, né? Hoje, por exemplo, você faz uma cota de consórcio de 300 mil reais, você vai pagar mais ou menos uns 1.500 reais de parcela antes de ser contemplado. Vai pagar esse valor que é realmente até bem baixo. Assim que você for contemplado, ou se você até conseguir der um lance na carta de consórcio, você consegue comprar o imóvel e normalmente o valor que você recebe de aluguel, você consegue pagar as parcelas do imóvel, né? Então, acaba sendo muito, muito útil para o aumento de patrimônio, né? Tem bastante gente fazendo e bastante gente já fazendo isso, né? Até uma questão que me surgiu. Tipo, eu sei que tem uma regulamentação, não sei de onde que é essa do Bacen, enfim, mas que a análise de crédito ela tem que ser feita no ato da aquisição, né? Quando a pessoa vai lá e compra a carta de o consórcio, enfim, ali você vai fazer essa análise. Depois, se a pessoa dá o lance e é contemplada, não pode ter nenhum breque ali quanto a ela utilizar aquele crédito, porque essa análise teria que ser prévia. Mas existe banco que faz isso. Todas as operadoras que a gente trabalha, que eles fazem isso, mas eu acho até teoricamente justo, porque nem sempre quando a pessoa faz a carta, ela está no mesmo estágio de vida quando ela é contemplada. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, naquele momento, ela tinha um score de crédito bom no momento que ela fez a carta. Depois daqui, sei lá, um ano que ela foi contemplada, às vezes ela pode ter sujado o nome, pode ter deixado de pagar algumas contas, e o score de crédito também dela pode estar bem diferente, né? Então, todos fazem, sim, e algumas... É muito difícil que aconteça, mas algumas vezes pode acontecer sim, ele conseguir fazer o crédito e depois, na hora de ser contemplado, talvez negar o crédito. Eles até abrem, se por acaso negar o crédito para colocar um fiador, outras pessoas, é difícil que você não tenha uma solução para isso, mas pode acontecer sim. Tá. É porque eu ouvi falar que tem uma resolução que não pode ter esse break. Eu me deparei com uma situação dessa recentemente num realmente, friamente ele não pode realmente. Tem a resolução mesmo que não pode. Você vê que eu faço consulta aqui, sim, né? Mas friamente realmente não pode. Mas a gente já tem processos já que trânsito julgado que ele já deu ganho de causa para a operadora de consórcio, mas porque a pessoa não estava na mesma situação de quando ele fez o consórcio, né? Então, que fez análise de crédito sim quando foi comprado, mas quando foi contemplado, ele não estava na mesma situação, por isso que não foi aprovado o crédito naquele momento, né? Porque nada o bem, ele também é uma garantia do negócio, né? Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida, falei, mas por que nega, né? Se o próprio patrimônio que está sendo ali adquirido vai eu falo, é difícil que negue totalmente, porque eu falo, normalmente, a não ser que você faz a carta de consórcio e é contemplado, às vezes, no primeiro mês. Então, você vai ter praticamente o imóvel todo financiado, né? Depois que passa um certo tempo, você já tem uma grande parte que você já pagou, né? Então, a operadora, com certeza, já tem uma segurança naquele crédito que ele vai te passar, né? Não é uma coisa sem entrada que você está comprando, né? Legal, Rafael. Então, quer dizer que quem precisar de consórcio, seguro, essas coisas todas, só ir lá na Clavina Corretora que vai ter toda essa assessoria, né? Com certeza. Lá nós já estamos há 13 anos com a corretora, né? Então, com certeza, cada dia mais aprimorando aí os conhecimentos e tentando atender da melhor forma e
em tudo, né? Qualquer tipo de seguro, consórcio ou plano de saúde. E acompanhando essas mudanças de mercado também, né? Que eu vi que você tá bem antenado aí a tudo, né? Ah, com certeza. A gente Tem que tá, né? eu sempre brinco que agora mesmo, eu levo as crianças na escola de manhã e fico das 7 e pouquinho até as 8 e pouco que a gente começa a trabalhar e acabo passando esse tempo estudando, né? Que eu falo, hoje em dia a gente precisa realmente fazer isso Tá na sempre, vida, né? e eu acho que em tudo, né? Em todas as Sim, áreas, você sempre sim. tá tendo que buscar aí sempre o que tá acontecendo no mercado. Sim. Obrigada, viu, Rafael, pela sua participação aqui Eu no que Resenha. agradeço, Sara. Muito obrigado aí. A gente foi muito bem recebido aqui mais uma vez. Obrigada. Gente, é isso. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like. Precisando de seguro? Segue lá, Clavina Corretora também. Busca lá pelo Rafael que ele vai dar toda a orientação que vocês precisam. Um beijo e até a próxima.